Hi there! E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Eu sou o professor Alex Monteiro de inglês e a gente vai tratar aqui do Enem e a gente vai começar a trabalhar com algumas questões que têm a ver, primeiro, com dicas de estudo. Ou seja, o que a gente precisa fazer para se dar bem no exame do Enem? Em outras palavras, para o inglês especificamente, quais são as formas de estudar que eu recomendo e que a gente pode ganhar muito mais com isso, tá? Então eu queria começar aqui olhando para algumas questões que têm a ver com a leitura. Por que leitura? Basicamente, no exame do Enem, o que vai acontecer? Você vai ter textos e mais textos. Só que esses textos eles podem aparecer de diferentes formas. Por exemplo, você pode ter textos em forma de reportagens, artigos de revistas, artigos de jornais, de internet, música, vai ter muita música, vai ter tiras de quadrinhos, charges, né? Então eu coloco aqui algumas sugestões, algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar o nosso desempenho no Enem. A primeira sugestão que eu faço é leia revistas como Time, Newsweek, The Economist. Uau, são revistas de grande porte, complexas. Sim, são de grande porte, complexas, mas são exatamente esse tipo de material que você vai encontrar no exame do Enem. Então fique atento. Isso não significa, obviamente, que você nunca leu uma revista Time na sua vida ou uma Newsweek na sua vida. Isso não significa que você vai pegar hoje e vai começar a ler a revista de cabo a rabo. Nem tente fazer isso, porque você vai se frustrar e você vai achar aquilo tudo muito complicado e não vai render. A ideia é você começar de pouquinho em pouquinho. Então eu sempre sugiro, por exemplo, que você comece com os artigos mais curtos da revista. Então, pegou a revista na mão, ou pegou o site, ou está lá na internet, procura aqueles textos mais curtos. Começa lendo aqueles que parecem um pouco mais, digamos, amigáveis, né? Não adianta você querer ler aqueles documentários ou aqueles dossiês que eles chamam, que são muito longos, tá? Isso acaba sendo uma desvantagem para o seu aprendizado. Como eu estava dizendo, as revistas também têm os portais, tá? Por exemplo, BBC, a CNN, o MSN, entre outros, né? Existem vários portais de notícias onde você vai encontrar informações muito úteis, muito importantes e, ao mesmo tempo, você tem que lembrar que existe aquela coisa da dinâmica de você poder, por exemplo, ler um texto na internet, clicar na palavra que você não sabe e você já puxa e consegue saber o significado dela através de algum dicionário. Aliás, tá? Dicionário é uma coisa muito importante ainda hoje, tá? Embora a gente não use mais, ou não tão frequentemente, dicionários em papel, você vai encontrar na internet bons dicionários online de graça. Um deles, por exemplo, é o dictionary.com, que eu coloquei um pouquinho aqui mais para baixo, tá? Outra coisa importante, quando você estiver praticando o inglês, você tem que ler tudo que estiver ao seu alcance. Absolutamente tudo. Então, eu sugiro, por exemplo, rótulos, instruções de manuais. Por exemplo, você comprou lá uma televisão nova, tem lá um manual que vem em inglês, italiano, japonês e português, e inglês. Leia em português e daí vai lá para o inglês, compara uma coisa com a outra. Vê como é que, olha só, eles falam desse jeito aqui. Aqui eles falam do jeito assado. Então, assim, às vezes, esse tipo de comparação entre como se diz numa língua e noutra acaba gerando conhecimento. Você consegue aprender palavras novas, estruturas, você começa a ficar curioso com relação, curioso ou curiosa, né? Para saber o que aquilo está dizendo, como é que se diz aquilo no seu idioma, enfim. Outra coisa que é muito importante é, como eu estava dizendo antes, são as charges, né? Ou as tiras em quadrinhos. Aquelas tiras de humor. Tipo aquelas do Snoopy, por exemplo, ou então
aquela do Doonesbury, tá? Que é uma que aparecia muito, acho que na Folha de São Paulo. Tá? O que é importante aqui é você pegar o sentido da piada ou da charge. E no exame do Enem, eles utilizam esse tipo de material para testar o seu conhecimento e a sua interpretação do texto. Tá? Então, o Cowtown, por exemplo, é um desses sites onde você vai encontrar várias tiras de vários desenhistas, de vários humoristas, e através deles você vai conseguir absorver uma série de conceitos e expressões e palavras. Né? Durante as nossas aulas aqui, eu vou falar muito sobre essas charges, sobre essas tiras, e a gente vai ver como é que elas são utilizadas no exame do Enem também. Né? Música, pessoal, é inevitável, né? Música é uma coisa que a gente vai ter que ouvir o tempo todo e mais ainda agora que a gente vai olhar para o Enem, porque lá também no exame tem muita música, eles usam muita letra de diferentes tipos de cantores para fazer as perguntas para o exame. Tá? Um outro tipo de atividade que eu sugiro, que é um pouquinho fora do que hoje em dia a gente gosta de fazer, copiar. Copiar texto. Copiar texto. Você pega a caneta, tá? Pega ela, pega o texto, pega uma folha de papel, vai lá e copia. Por quê? Isso ajuda a você memorizar ou internalizar alguns conceitos, algumas palavras. Você começa a entender um pouquinho mais alguns textos. É uma forma um pouco antiga, digamos até, de estudar, mas ajuda bastante. Vai por mim. Então eu diria o seguinte, a sugestão que eu faço é, copie os parágrafos e tente traduzir. Primeiro tenta traduzir sozinho. Vê o que você é capaz de fazer. Como é que você traduz aquela frase? XYZ. Tá bom, traduzi, tá feito. Agora eu vou comparar. Comparar com o quê? Uma excelente forma de você comparar é com o Google. O Google Translate, ou o Google Tradutor, é uma ferramenta incrível. Mas cuidado, porque se você ficar usando o Google Translate o tempo inteiro, você não está aprendendo, você só está traduzindo. Então você precisa exercitar a sua memória e a sua capacidade de dedução. Capacidade de dedução também é muito importante. Por quê? Porque se você não é capaz de dizer que aquela palavra tem a cara daquela outra palavra XYZ, você não consegue, às vezes, decupar o texto. Então é muito importante nessa hora que você fique mais atento a essa questão da dedução. Muitas vezes, numa leitura, uma boa parte das palavras que estão lá são deduzidas. Tá? E tenta praticar pelo menos 15 minutos de leitura por dia. O que quer que seja, no inglês, é claro. Seja história em quadrinhos, seja um artigo de jornal, seja um artigo da sua revista favorita, do assunto que você mais gosta. Tente variar os assuntos também, é óbvio, não fique somente num, sei lá, você gosta de surf? Beleza, legal, surf é ótimo, também adoro, embora eu não pratique. Mas assim, eu acho que você tem que ler também, sei lá, sobre jardinagem, sei lá, ou sobre culinária. São assuntos que estão aí no dia a dia. Então eu faço até uma sugestão para vocês. Fiquem atentos nas nossas aulas, por exemplo, de atualidades, e vejam, por exemplo, quais são os assuntos que pintam lá, que estão saindo lá nesses artigos. Pode ser bastante importante isso para o desenvolvimento da sua leitura. Com relação à gramática, existe uma série de coisas que eu acho que vocês precisam se lembrar que funcionam e muito. Tá? Por exemplo, quando eu falo de gramática, eu estou falando de tempos e modos verbais. Deixa eu pegar uma caneta aqui para a gente poder acompanhar melhor. Olha só. Tempos e modos verbais. Por exemplo, o presente simples é um tempo verbal. O presente contínuo é um outro tempo verbal. Futuro simples também. O imperativo é um outro. Bom, o que significam esses tempos verbais? Para que eles servem? Como que a gente os utiliza? Isso tudo eu vou falar aqui, nesse curso, para vocês, para a gente poder entender muito bem como é que eles são aplicados lá nos textos. É isso que é o ponto principal. Não adianta a gente só saber que o presente simples usa para fazer ou para falar sobre isso desta forma. Você precisa saber também como é que ele se insere no contexto de um texto. Esse que é o ponto. Né? Outra coisa que é muito importante na língua inglesa, expressões idiomáticas. O que são expressões idiomáticas? Ou, em inglês, idioms. São aquelas expressõezinhas que a gente aprende
naturalmente. Por exemplo, enfia o pé na jaca, em português, né? Ontem eu saí com os meus amigos, enfia o pé na jaca, tá aí, né? Enfiar o pé na jaca é uma expressão. Aqui eu tenho uns exemplos, por exemplo, take for granted. O que é take for granted? É quando você assume que algo está ali e você não dá importância para aquilo porque está sempre ali. Ah, então, por exemplo, a Maria me ama e para mim, eu sei que ela vai me amar para sempre. Então I take Maria for granted. Ou seja, eu acho que a Maria vai estar sempre ali, no meu lado, tal, e eu posso relaxar. Kiss and tell é quando você faz alguma coisa e conta que você fez. Literalmente, você beija e conta que beijou. Bom, aí vai, né? Tem uma série de expressões da língua inglesa que são livros e livros que você pode olhar para aprender mais. Mas não adianta, se você não tiver utilizando essas expressões no meio do contexto da sua leitura, você vai ter simplesmente uma expressão solta, tá? Que é o caso aqui. Slip my mind. É você, putz, escapou, eu perdi, esqueci. Literalmente, escorregou da minha cabeça, né? Get straight to the point. Vai direto ao ponto, tá? Então, vamos direto ao ponto aqui nesse curso. Vamos estudar para valer, tá? Isso é muito importante. Verbos preposicionados, ou os chamados phrasal verbs, tá? São aquelas palavras ou aqueles verbos que têm uma preposição ou uma partícula, como a gente chama, e que eles mudam totalmente o significado do verbo. Um exemplozinho aqui, ó. Look é olhar. A hora que eu agrego look up, ou que eu agrego a preposição up, ele vira consultar. Então, eu vou look up in a dictionary. Eu vou consultar um dicionário, tá? Aí, ó, look for. Look é olhar, mas look for é procurar. Lembrem-se disso. Fall for, apaixonar-se. Então eu digo algo como, oh, last year I fell for Jane. Eu me apaixonei pela Jane. Que bonito, né? Be in, I'm in. Olha o verbo to be aqui. Aí eu digo assim, oh, amanhã vai ter um churrasco. I'm in. Ops, eu tô dentro. Vou nessa. Tô lá. Get up. Levantar-se, né? Então, aqui eu tenho uma série de exemplos de phrasal verbs, ou verbos preposicionados, como a gente diria em português, que a gente tem que saber que são extremamente comuns na língua inglesa e que sem eles, você simplesmente não consegue se comunicar. Outra coisa que é muito importante na língua inglesa é o conhecimento dos marcadores de discurso. Ou, em inglês, eles se chamam linkers. Link é ligar, tá? To link. Então, linker é um ligador. Ele liga uma coisa na outra. Você vai ter um pedaço de frase ou uma ideia aqui e você vai ter alguma coisa ligando essas duas ideias. Isto daqui, ó, essa bolinha aqui, é o linker. Por exemplo, but, mas. I love Maria, but she doesn't love me. Eu amo a Maria, mas ela não me ama, né? However, contudo, although, embora o exame do Enem pareça difícil, ele não é se você estudar bem. Although the Enem exam might be difficult, it will not be at all if you study hard. Né? Nevertheless, não obstante as circunstâncias em que o crime ocorreu, olha só como é formal, notem a formalidade da coisa. O caso foi resolvido rapidamente. Então, eu tenho aqui alguns... Eu não vou ficar traduzindo essa frase para vocês, porque não vai dar tempo de eu ficar falando sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Voz ativa e voz passiva é um outro elemento muito importante do conhecimento da língua inglesa. E detalhe, hein? Isso aqui são alguns aspectos da língua inglesa que são importantes. Eu não falei de tudo não, hein? Voz ativa versus voz passiva. Por exemplo, Jane saw the concert. A Jane assistiu ao concerto, ela viu o concerto. Ou o show, como a gente fala. Comparado com the concert was seen by thousands of people. Ou seja, o show ou o concerto foi visto por milhares de pessoas. Ou milhares de pessoas viram um concerto, que seria a nossa voz ativa. Então isso aqui são alguns exemplos, algumas coisas que ocorrem, por exemplo, nessa formação de voz ativa, que é, você tem um verbo e você tem um objeto. Na hora que você faz a troca, você sabe que o objeto vira
ele antecede os verbos. Tá? Aqui um exemplo rápido. Isso é muito parecido com o português, por sorte. Essas eram as dicas que eu queria dar para vocês hoje. E eu quero ver vocês aqui, ó. Dá uma olhada, ó. www.ligadoenem.com.br. Vem com a gente estudar. Você vai ver como você vai progredir muito mais, você vai saber muito mais, os seus estudos vão ficar muito mais legais. É a gente junto, ó. Força. Um abraço, bons estudos, boas provas e a gente se vê no próximo vídeo. Quero você lá, hein?